Hoje eu começo a gravar uma série de videoaulas sobre gráficos no RStudio. Em particular, nós deveremos usar o pacote ggplot 2, né? Então vamos ver o que nós temos para hoje, o que a gente precisa saber. Primeiramente, né, nós vamos trabalhar então principalmente com o ggplot. E essa biblioteca, ela, digamos assim, entende os gráficos por camadas. Então essa aqui seria a morfologia de um gráfico, né? Então a primeira parte do gráfico você tem que entrar com os dados. Tipo, qual é a sua matriz de dados? A segunda parte está relacionada à estética, né? Quem é o X, quem é o Y. A terceira parte, a geometria do gráfico, digamos assim. Você quer um gráfico de linhas, ou de pontos, ou de linhas e pontos. Vamos então dar uma olhada aqui nos dados em que vamos trabalhar hoje e nas próximas videoaulas. Eu tenho esse artigo aqui da Sociedade Americana de Ornitologia, sobre o trabalho do professor Bumpus e seus... O que é Sparrow? Ornitologia, eu acho que tem a ver com pássaros, né? Então, Sparrows é um tipo de pássaro. Bom, adivinha que tipo de pássaro é? Você está vendo aqui? Pardal, né? Pardal. Sparrow é um nome chique de pardal, né, em inglês, né? Mas resumindo aqui, é muito interessante, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês lerem esse artigo, é muito interessante o trabalho dele, final do século XIX, mas vamos ver aqui do que se trata os dados, né, que nós temos. Então aqui nós temos, nesse parágrafo aqui eu resumo os dados que nós vamos começar a analisar graficamente. Então, no dia 1º de fevereiro de 1898, numa tempestade de inverno, lá na cidade onde ele morava, que era Providence, nos Estados Unidos, acho que fica no estado de Rhode Island, houve digamos assim, um incidente onde os pardais, ou um evento, né, onde os pardais foram afetados, bastante afetados pela tempestade de inverno, né, porque tempestade de inverno no hemisfério norte é osso, né, não é igual tempestade de inverno aqui em Aracaju. Enfim, o pessoal de lá, a comunidade, levou ao professor Bumpus 136 pardais moribundos. Então, o professor Bumpus recebeu esses pardais moribundos lá no seu laboratório de anatomia, onde desses 136 pardais moribundos, 72 sobreviveram, 64 morreram. Bumpus identificou o sexo e fez medidas de 9 parâmetros morfológicos de cada pássaro. Então, ele mediu, entre outras coisas, envergadura, tamanho do bico, peso, uma série de parâmetros relacionados ali à morfologia das aves, né? Então vamos aqui aos nossos dados, né? Onde é que estão aqui os nossos dados? Olha, aqui nós temos um arquivo de dados com terminação CSV, né? Então aqui na primeira coluna, né, você tem o sexo, né? Pode ser masculino ou feminino. Na segunda coluna, uma outra variável categórica, alive, quer dizer vivo, se sobreviveu, ou dead, se morreu. E aqui as outras colunas, que são 9 colunas numéricas. Você tem, por exemplo, envergadura, peso, tamanho do húmero, fêmur, tíbia, crânio, externo. Tem uma série de medidas que foram feitas nos corpos desses pardais. Por hoje,
nós vamos analisar apenas, digamos assim, os dados relacionados aos pardais fêmea. Então veja que vamos analisar pardais fêmeas que sobreviveram e pardais fêmeas que não sobreviveram a esse evento catastrófico para os pardais. Então vamos lá. Aqui nós temos o RStudio. Vamos então abrir mais um script aqui. Aqui está o nosso script. E vamos analisar os dados. Primeira coisa, vou apagar o que está embaixo aqui no console. Qual é o diretório que ele abriu? Get Work Directory. Tá aqui, vou dar um Ctrl Enter que eu vou executar. Então, o diretório corrente é o documentos, né? Então, eu vou mudar o diretório corrente aqui. Então, mudando o diretório corrente aqui com o Set Work Directory, set wd, né? Onde eu tenho que colocar o endereço aqui do diretório corrente e executar essa linha. Para executar essa linha, ou eu venho aqui em cima e Run, ou eu dou o Ctrl Enter, que é mais prático, tecla de atalho, né? Nós vamos ler o arquivo de dados relacionados às pardais fêmeas. Então eu vou usar o comando read csv, aqui entre parênteses e entre aspas, eu tenho o nome do arquivo, e eu, lendo esse arquivo, vou atribuir os dados a essa matriz que eu vou chamar de raw. Raw quer dizer dados brutos, digamos assim, né? Enfim, é o nome da matriz. Eu poderia escolher o nome que eu quisesse. Se eu quisesse tirar raw e colocar pardais, ou p, ou algum outro nome, não seria problema. Então, eu vou executar isso aqui. Aqui estão os nossos dados, né? Eu posso clicar aqui. Você tem os dados, ó. Então, sexo, se sobreviveu ou não, enfim, uma série de parâmetros morfológicos aqui dessas aves, né? Se eu quiser aqui, eu posso, aqui embaixo no console, observar algumas coisas por exemplo, eu posso estar interessado em saber que tipo de variável é. Então eu uso o typeof. Então é uma variável do tipo list, né? Eu posso ter uma ideia do que nós temos aqui nessa matriz, usando o summary, passando como parâmetro o nome da matriz, executando. Então o que ele dá aqui? Ele dá parâmetros estatísticos, né? Tipo aqui a extensão da asa, que eu estou chamando de envergadura. Você tem um mínimo, que é 230 milímetros, o máximo 252 milímetros, você tem a mediana, primeiro quartil, segundo quartil, quer dizer, terceiro quartil, você tem a média. Então você tem esses dados aqui, digamos, de estatística descritiva aí, né? Eu posso também, deixa eu limpar aqui o console, né? Eu posso usar o comando str, passar como parâmetro o nome da minha matriz de dados, e vamos ver o que nós temos aqui. Ele basicamente está dizendo quantas variáveis, que tipo de variáveis nós temos. Por exemplo, temos duas variáveis categóricas, são sexo e serve. Sex e serve. Então a categoria lá, sex é female ou male, fêmea ou macho. Serve, alive or dead. Então, depois se você quiser baixar os dados e aportuguesar, tudo bem. Eu não tive tempo para fazer isso, mas o importante aqui é a parte de gráficos, né? A gente trabalha com o ggplot2, então é necessário instalar o ggplot2, o pacote. Então você usa esse comando install.packages, entre parênteses e entre aspas, ggplot2, se não tiver sido já instalado aí no seu RStudio. No meu já está instalado, não preciso executar essa linha, por isso eu vou colocar como um comentário, né? E eu vou simplesmente chamar a biblioteca, né? Então, chamando a biblioteca ggplot, eu tenho que executar essa linha, né? Porque eu vou usar, deixa eu ver aqui,
ggplot, parece que tem alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver. Gráficos, tal. Estranho aqui. Eu executei isto. Tem que ser entre parênteses? Eu acho que não. Uma vez que eu chamei a biblioteca, tudo bem, aqui não tem erro nenhum, já chequei. Uma vez que eu chamei a biblioteca, eu preciso agora definir, digamos assim, vamos lá. Definindo dados e estética. Então vamos lá, eu vou usar a função ggplot e passar como parâmetro para essa função a matriz de dados, então data igual how, que é o nome que eu escolhi ali para receber os dados, e aí eu tenho que definir o estético dela aqui, então aesthetic, abro aqui, ele abre parênteses nessa função, eu vou passar quem é o x. O x, deixe-me ver aqui, x, qual variável escolher, né? Entre tantas variáveis. Eu vou escolher o comprimento total, que está abreviado na matriz de dados como TOTLEN. E como y, eu vou escolher a envergadura, que está aí na matriz com wingxt. Deixa eu ver como vai ficar aqui. Você vê que já criou alguma coisa aqui, ó. Um gráfico, mas sem nada, tá vendo? Sem nada. Então, uma vez que eu tenho aqui a parte estética e a parte, digamos assim, de dados, eu posso agora, por exemplo, adicionar uma geometria. Então vamos adicionar a geometria. Eu vou copiar isso aqui. Eu tanto posso copiar isso aqui, quanto eu posso criar uma variável. Daqui a pouco a gente vai ver. Então eu vou copiar isso aqui. E aí mais. Eu posso escrever na mesma linha, depois que eu pus o mais, ou dar um enter e escrever aqui embaixo. Então eu vou adicionar a geometria. Geom. Você tem vários tipos de geometria aqui. Você tem várias possibilidades aqui de gráficos com o ggplot, mas eu vou usar o geonPoint. Vamos ver o que vai acontecer. Aqui está os gráficos, né? O gráfico, né? Então eu tenho a extensão da asa, né? A envergadura em função do comprimento total da ave, né? Só tem um detalhe, eu gostaria de diferenciar pela cor as aves mortas e as aves vivas. Porque ó, na minha matriz de dados, veja só, eu tenho aqui aves do sexo feminino, algumas vivas, outras mortas. Tem aqui alive e dead. Então tá aí, tem vivas e tem mortas. Então vamos ver o que nós temos aqui. Vou fechar. Agora, o que eu vou fazer? Eu quero cor, né? Assim, vamos lá. Vamos trabalhar com a cor. Onde é que eu colocaria a cor? Eu colocaria a cor na parte estética. Então eu vou vir nessa linha aqui de cima. Aliás, eu já vou fazer uma coisa para ficar mais prática para nós, para economizar código. Veja o que eu vou fazer aqui nessa linha onde eu defino a estética. Vou chamar isso aqui de G1, por exemplo. G1 igual, então eu crio a variável G1. Está aqui onde eu defini a estética e os dados. Mas aqui ainda dentro desse parênteses da estética eu vou pôr color. Vou mapear a cor de acordo com se a ave sobreviveu ou não. Então, vamos ver se vai dar certo aqui. Então, color igual surf, que é a variável categórica lá onde você tem se a ave sobreviveu ou não. Então, surf. Vamos ver como fica. Cadê? Pronto, G1, criei a variável G1, mas nada aconteceu aqui no gráfico ainda. E aqui, como eu criei a variável G1 que engloba tudo isso, e mais a cor, então eu posso pôr aqui, G1, assim ó, tá G1 aqui ó, tá vendo? G1.
G1 foi criada aqui a variável, né? Então, para simplificar, eu vou pôr G1 mais o GOnPoint, né? Então, ele vai... G1 tem aqui a parte, a variável que engloba aqui, então, os dados e a estética, e aqui o ponto, a geometria, né? Vamos ver como fica? Olha que legal! Então, agora, no gráfico, você consegue diferenciar pela cor. Você pode mudar, inclusive, o tamanho aqui por exemplo, você pode setar o tamanho. Então, o tamanho está muito pequeno aqui, né? Os pontinhos, né? Então, eu posso setar o tamanho. Setar o tamanho é quando eu defino o tamanho aqui, ó, na função GeoPoint. Eu posso mapear o tamanho definindo aqui dentro do aesthetic. Mas vamos setar por enquanto. Então, vamos chamar de size equals 10. Vamos ver se vai funcionar esse comando. Muito grande, né? Ó. Muito grande. Mas você viu que eu posso trabalhar esse aspecto. Então vamos pôr aqui 5. Vamos ver se fica adequado. Acho que ainda vai estar grande. Muito grande. Então vamos pôr 2.5. Vamos ver como fica. Já está mais aceitável aqui o tamanho, né? Então tá aí o nosso gráfico. É um gráfico de pontos. Se eu quiser, por exemplo, colocar pontos e linhas. Então vamos pegar aqui, ó. G1 mais GOnPoint. E eu quero linhas também. Então vou por aqui. Mais GOnLine. Vamos ver como fica. Aqui está o gráfico. Vamos ver aqui meio que em tempo real. Onde está? Está aqui. Então você vê como ficou. Gráfico de linhas e pontos. Ficou tão fininha a linha aqui. Sim, porque eu tinha definido em cima ali o tamanho. Então, por exemplo, eu posso por aqui. Size igual 5 e na linha 5, não 50. Também. Size igual 5. Vamos ver como fica. Ficou maior, bem maior, né? Ficou estranho. Então vamos por 2.5 aqui. 2.5. 2.5 e vamos ver como fica. Então vocês têm que ir testando. Repare que as linhas estão por cima dos pontos. Então vamos diminuir o tamanho da linha. Vamos pôr a linha tamanho 1, espessura 1, para ver se melhora. Pronto. Repare que as linhas estão por cima dos pontos. Não sei se está claro aqui. Se você quiser inverter, você pode... Eu vou repetir isso aqui, essa linha de comando, mas invertendo aqui, colocando linha primeiro. Então, como é que eu faço? Eu pego isto aqui, então, Ctrl X, coloco aqui mais e elimino isso aqui. Vamos ver como é que fica? Muda um pouco, mas você pode ir brincando, colocar a linha em cima ou abaixo, invertendo simplesmente aqueles comandos. Agora eu vou querer colocar, digamos assim, adicionar uma linha de tendência aos pontos. Então vamos ver se eu consigo. Eu vou pegar isso aqui, ó. G1 é a variável daqui que eu criei, né, onde eu tenho definido os dados, quem é o X, quem é o Y e a cor. Vou fazer isso aqui, vou pôr aqui, né, tá aqui já, né, os pontos, né, que vocês estão vendo, ó. Mas eu quero uma linha de tendência. Então eu vou pôr aqui mais GOn underline smooth. Tá aqui. Vamos ver como vai ficar. Demora um pouquinho. Aqui está, né? Então você tem as linhas de tendência com esse sombreamento que você pode trabalhar. Eu não gostei desse sombreamento, né? Eu posso eliminar se eu quiser, né? Então vamos eliminar esse sombreamento. Vou por aqui fill de preenchimento igual acho que é em vamos ver aqui se vai rodar o negócio. Funcionou. Então aqui está com as respectivas linhas de tendência. Uma outra camada que nós vamos analisar hoje da parte gráfica é o que chama temas. Hoje não vamos trabalhar com coordenadas, pelo menos não nessa videoaula.
temas, como é que eu faço aqui? Então, em outras palavras, como é que a gente coloca a legenda nisso aí, né? Porque legenda, como é que a gente nomeia os eixos, né? Repare que os eixos aqui estão nomeados de acordo com o nome das variáveis da matriz de dados, né? A gente precisa melhorar isso. Vamos ver se conseguiremos. Então, deixa eu ver aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, G1. Agora, para facilitar a minha vida, para escrever menos, não ficar copiando e colando isso tudo aqui, ó. Deixa eu tentar criar uma outra variável. Vou chamar de G2 igual a não isto, né? A isto tudo aqui, ó. Então eu vou criar uma outra variável para facilitar aqui, né? Vamos ver se vai dar certo. Aparentemente não. Não deu. Não deu, né? Poxa. Então vamos fazer... deixa eu ver aqui como é que eu posso... Bom, deixa pra lá. Vamos pegar aqui G1 novamente. Isso aqui tem a parte do gráfico, né? Que basicamente tá aqui, né? Só que eu quero colocar... mudar os nomes dos eixos aqui e tamanhos dos símbolos, né? Das letras. Então vamos, digamos assim, editar legenda e tamanho da fonte. Também você pode editar a fonte. Então vamos ver como fica. Eu vou fazer isto, mas eu vou ter que acrescentar o quê? Vou pôr aqui na linha, eu pus o mais, né, e aí na linha aqui de baixo eu vou acrescentando. Então eu vou pegar o xlabel, xlab, né? Xlabel. O x é o comprimento total, então vou pôr aqui entre aspas, comprimento total, mais aqui, xlabel, comprimento total, tá aqui, né? Deixa eu ver o que mais que eu posso colocar aqui, xlabel. Sim, eu preciso colocar isso, me desculpem, faltou uma falha aqui que eu lembrei. A gente está trabalhando com temas, né? Então, na verdade, deixa eu dar um Ctrl X nisso aqui. Então, antes você tem que pôr o comando theme, vamos dizer assim. Então, aqui dentro que você vai colocar as coisas, digamos assim. Então, primeiro eu vou definir o nome dos eixos, né? Então vamos colocar aqui dentro desse comando. Deixa eu ver. Nome title. Será que faz sentido? Deixa eu pensar um pouco aqui. O tema eu posso pôr depois. O tema, na verdade, eu posso pôr depois. Então deixa pra lá. Então vamos por lá. Eu tenho que continuar com xlabel, né? O label, né? O rótulo do x, né? Comprimento total em milímetros. Comprimento total em milímetros. Mais eu vou ter o y-label. Aqui como é que eu vou chamar? Eu vou chamar de envergadura, tá? Entre aspas aqui, envergadura, né? Envergadura, que é dada em milímetros. Vamos executar isso aqui para ver se vai funcionar. Começou a funcionar, ó, tá vendo? Então você já tem aqui a envergadura, só que está muito pequena a letrinha, até para vocês verem, né? Então agora sim a gente trabalha a questão do, como se diz, do tamanho, né? Então aqui mais, porque eu vou colocar aqui embaixo agora os outros comandos. Agora sim eu vou usar o tema. Então, vejamos. Axis.title, né? O título, eu tenho que definir a cor, o tamanho, então elemento text, né? Elemento de texto. Aqui, elemento de texto eu vou
editar aqui. Color, cor, né? Então, color, igual, tem que pôr entre aspas, vou pôr aqui red. E também o tamanho, por exemplo, size igual a 25. Então, tá aqui, né? Fecho esse primeiro parênteses, que é o... deixa eu ver aqui quantos parênteses eu tenho, que é o do elemento text, né? O primeiro parênteses é do elemento text, certo? Depois eu vou ter que adicionar digamos, os dados referentes ao eixo X, Y. Eu posso pôr legenda se eu quiser, mas eu vou fazer o seguinte, para não ficar digitando tudo isso, eu vou simplesmente colar aqui. E para vocês também não ficarem copiando, eu vou colar todo o código dessa aula na descrição do vídeo, né? E vamos ver como fica o resultado. Então está aqui, eu já copiei o código. Algumas coisas eu deixei em comentários, porque depois a gente pode editar e melhorar. E o gráfico está aqui, então você pode editar tamanho das letras, tipo, né? Você pode fazer praticamente o que você quiser aqui. Esse gráfico, obviamente, você pode... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Você pode salvar, né? Você vem aqui em Export, você pode exportar como imagem, você pode salvar como PDF, você pode vir aqui em Copy to Clipboard. Então, acho que é isso, né? Copy. Você copia, e aí você vai lá no Word, por exemplo, ou em algum local que você está trabalhando, tipo aqui, estou trabalhando aqui, eu quero colar aqui o gráfico. Então você pode salvar, você pode colar, você pode editar o gráfico, fazer um monte de coisa. Então esse foi o primeiro tipo de gráfico que nós vimos aqui no RStudio. Obviamente vamos ver outros muito mais interessantes com a parte estatística. Como a aula já está um pouco longa, né? Deixarei isso para a próxima.